Ah, se não fosse o Senhor. É o que lemos no Salmo, de número 124. Salmo, de número 124. Não fosse o Senhor, que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O que é que diz o versículo de número 8? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Soberano Deus, obrigado. Queremos render graças pela oportunidade de ler a Tua Palavra. E objetivamos extrair dessa porção preciosa lições, ó Deus, para a nossa vida. Esteja nos ajudando a ministrar, a ouvir e, sobretudo, a colocar em prática os ensinamentos, os princípios que serão daqui extraídos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, muitos têm encontrado no livro dos Salmos fonte de inspiração, de encorajamento e consolo diante das dificuldades enfrentadas e das circunstâncias variáveis do dia a dia. Isto se dá porque em muitas das experiências aqui encontradas são semelhantes aos dilemas que todos nós enfrentamos e nos deparamos no decorrer da nossa vida. Eu costumo dizer, claro, a Bíblia é Deus falando para nós, mas há muita coisa que nós encontramos aqui nas Escrituras que é o homem falando para Deus, derramando a sua alma, o seu coração para o Senhor, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas crises. Então é perceptível isso aqui, inclusive no livro dos Salmos. Desta forma, o livro de Salmos são como espelhos, pois reflete aquilo que realmente somos, bem como nos desafia a olharmos com fé, esperança e gratidão para o autor e conservador de nossa vida, para o autor e conservador da nossa salvação. Assim é o Salmo 124, objeto da nossa reflexão de hoje. O cabeçalho não identifica o ambiente histórico assim com precisão, mas seu conteúdo se ajusta bem com a surpreendente vitória do exército de Israel sobre os filisteus, num momento extremamente crítico e difícil para a nação, um momento de transição no qual o exército de Israel estava totalmente desarticulado devido à morte do rei Saul. Por causa disso, Israel correu o risco de ser derrotado, humilhado e até mesmo deixar de existir
enquanto nação. Então, era o sonho, né, de todos os inimigos de Israel, inclusive, né, dos filisteus. Então eles achavam que ao vencerem e matarem Saul, haviam sacramentado seu domínio na Palestina. Atacaram os israelitas, né, com toda a fúria, principalmente, né, depois que foram informados que quem estava à frente era o jovem, por que não dizer inexperiente, né, Davi. Eles sabiam do grande feito que Davi fez, que foi derrotar o Golias. Mas, na verdade, se fosse olhar o seu histórico, ele era famoso como músico e como, né, pastor de ovelhas, que, por sinal, era uma profissão muito desprezível à época. E, por isso, eles avançaram exatamente na expectativa de derrotar ali o exército de Israel. Contudo, sob a liderança, né, de Davi, o exército de Israel conseguiu uma surpreendente vitória sobre os filisteus, e esse grande feito estava sendo creditado a ele e ao seu exército. Então, Davi de pronto reage. Não, Israel, se não fosse o Senhor, teríamos sido derrotados e aniquilados. Do versículo 2 ao versículo, né, de número 5, ele maximiza o perigo no qual se encontrava Israel. Olha aí para o texto, Salmo de número 124, a partir do versículo, né, de número 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. No versículo 6, né, por sua vez, o salmista ressalta que pelo que o Senhor tem feito, pelo que tem sido e pelo que Ele fará, tão somente Yahvé, tão somente o Senhor merece a adoração, né, do seu povo. Por isso ele introduz o versículo 6 com essa expressão: bendito o Senhor. Ou seja, apesar de Davi e seus homens valentes serem reconhecidos, né, pela sua coragem, pela estratégia, pelas suas proezas, né, no campo de batalha, a salvação de Israel foi obra de Deus, e todo louvor deve ser dirigido a Ele. É Deus e não o homem que merece todo louvor, toda honra e toda a glória. Não sem razão, nós lemos, né, no Evangelho de Mateus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, né, darás culto. Do verso 1 ao versículo, né, de número 2, ele escancara a pura verdade. Se não fosse o Senhor, eles não estariam mais ali. Se não fosse o Senhor, na verdade, eles estariam mortos. Sendo assim, Davi encheu o pulmão, abriu a boca e declarou no versículo, né, de número 8. Olha aí para o texto, vamos ler o versículo 8, o que é que diz mais uma vez, meus irmãos? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos repetir? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A meu ver, meus irmãos, Davi aqui queria, em primeiro lugar, ampliar. Pode jogar aí na projeção, por favor. Em primeiro lugar, ele objetivava ampliar a convicção de que somos
totalmente dependentes, né, do Senhor. É o que está descrito no versículo 1. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Versículo 2: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Quantas coisas já o Senhor fez por nós, desde sempre, na concepção, no período, né, de gestação, e nós somos aqui de uma geração que as nossas mães não tinham privilégio, oportunidade de fazer pré-natal, nada disso. Não sabia nem o que era o ginecologista, tinha um clínico geral que fazia tudo. Aí o nascimento, a primeira infância, né, segunda infância, puberdade, adolescência. De quantos males Ele nos livrou durante a nossa, né, jornada, na fazenda, no sítio, no bairro, na cidade. De quantos perigos nos protegeu ao longo, né, da nossa vida, de catapora, sarampo, paralisia infantil, outras doenças, picada, né, de cobra, acidente de bicicleta, né, de moto, de carro. Enfim, encontramos aqui princípios que aplicam a vida, né, do povo, que se aplicam à vida, né, do povo de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações. É sobre isso que o salmista sentencia: se não fosse o Senhor, não teríamos nem sido nem poupados e guardados em vida até aqui. Significa isso dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Numa outra tradução, conforme a NVI, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente nem por alimento. Ou seja, se o Senhor deixasse de nos sustentar, de nos proteger, todos nós morreríamos, conforme o próprio salmista revela, no Salmo, né, de número 103, versículos 27 a 29, abre aspas. Todos eles esperam em ti, para que lhes dês o alimento no tempo certo. Se lhes dás, e eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando, olha o que ele acrescenta, quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Interessante que no texto que nós acabamos de ler, o Salmo de número 124,
o que mais se destaca que não aparece aqui na nossa versão, é a partícula si, que revela a condição pela qual a criação humana e não humana continua existindo. Portanto, a conclusão lógica é que não existe algo como a sorte, o acaso, ou o destino. Ou seja, ninguém tem a sorte de estar vivo. Estamos vivos por obra da graça de Deus. Estamos vivos por causa da extraordinária misericórdia de Deus. Não sem motivo, João Calvino, um dos grandes expoentes da reforma protestante do século XVI, toda vez que fazia chamada à adoração, no momento de celebração, na congregação que ele pastoreava, em Genebra, na Suíça, ele fazia a leitura desse salmo, mais precisamente do versículo 8, todo santo domingo. Alguém poderia até, com comichão, indagar, gente, esse homem não tem outro texto para ler, não. Todo domingo, antes de tudo, ele lia o versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos repetir? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Devemos sempre ter essa percepção, porque diante dos extremos perigos que todos nós estamos sujeitos, a nossa segurança depende unicamente da graça e do poder de Deus. Essa ênfase é oportuna porque na prática, às vezes agimos como cristãos ou como ateístas cristãos, isto é, vivemos como se Deus não existisse, como se não dependêssemos totalmente do Senhor, como por exemplo, amanhã faremos isto, faremos aquilo. Tiago, na sua epístola, critica nessa postura arrogante. O que é a vossa vida? A vossa vida é apenas como neblina. Que aparece por um instante e logo se dissipa. Outra versão, e logo desaparece. Ocorre também, agimos como ateístas cristãos, quando somos guiados pelo princípio do filósofo de Xerém, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pois aquilo que era difícil, nós com esforço, com uma certa dedicação, com resignação, conseguimos. Por exemplo, concluir os estudos, ter um emprego, uma casa, um apartamento, mesmo que seja alugado, uma família, ter filhos, criar os filhos, uma moto, um carro. Só que agora subestimamos o momento e temos extrema dificuldade de sermos pessoas agradecidas, de implantar a cultura de gratidão na nossa vida, na nossa casa, na igreja.
Temos dificuldade de achar novidade naquilo que se repete. Por conseguinte, transformamos bênçãos em tragédia. E não contamos mais as bênçãos. Nem tampouco celebramos a vida como deveríamos. Embora sendo um agraciado, sendo bem-aventurado. Conforme falei hoje pela manhã, não é difícil provar isso, que você é um privilegiado. Tantas crianças, tantos jovens, adolescentes, tantas mulheres, todas as idades, com muitos sonhos, para essa semana de abril, para a quinzena, para o semestre, depois que fosse sonhando com a imunização, e muitos já não estão mais com seus familiares, não estão mais entre nós. E Deus lhe concedeu vida e saúde, ainda assim com dificuldade de reconhecer e de celebrar a vida. Davi aqui queria ampliar a convicção de que somos totalmente dependentes do Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Em segundo lugar, ele queria ampliar a convicção de que é o Senhor que opera tanto querer quanto realizar. Por algo de bom que seja realizado, que possa ser realizado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Versículo 7, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O que isso quer dizer é que se eu faço alguma boa ação, o mérito é do Senhor. Ou seja, de certa forma, quem realizou a obra fui eu. Mas ela só foi possível porque o Senhor me deu vida. O Senhor me deu saúde, força, inteligência. Enfim, o Senhor me sustentou, me encorajou. O Senhor me capacitou. Nós vimos que Davi e o seu exército conseguiram algo improvável. Em razão disso, o povo não pensou duas vezes. Acreditou a vitória, a conquista a Davi e a seus heróis de guerra. Davi, no entanto, reagiu: gente, se não fosse o Senhor, teríamos sido derrotados, humilhados e talvez extintos. É o que o apóstolo Paulo pontuou sobre o seu trabalho apostólico. Em praticamente 10 anos ele alcançou o mundo conhecido, civilizado da época. Conforme está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu,
mas a graça de Deus comigo. Ele fez muito mais do que todo mundo. E num primeiro momento poderia ser dito que ele fez isso porque ele era o cara. Porém, ele reconhece que foi pela graça, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, meus irmãos, Davi aqui queria ampliar a convicção de que é o Senhor quem opera, tanto o querer quanto o realizar por algo de bom que seja realizado. Você fez, você conseguiu, você está conseguindo, e eu estou convencido de que você, com a graça de Deus, com dedicação, você está investindo naquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama, está demorando, mas se Deus quiser, para a glória de Deus, você irá conseguir. Mas quem lhe deu vida, saúde, força, inteligência, disposição? Quem é o autor e o conservador, né, da sua vida? Por fim, Davi queria aqui, em terceiro lugar, ampliar a convicção de que somente o Senhor e não o homem merece toda a honra e toda a glória. Apesar dele e seus homens valentes serem reconhecidos, né, pelo povo de Israel, pelas estratégias, pelas conquistas, por suas proezas no campo de batalha, ele nem sequer menciona a habilidade ou coragem dele e de seus homens aqui. A salvação de Israel na cabeça, no coração de Davi, ele estava absolutamente convencido e persuadido de que a salvação de Israel foi obra de Deus. Logo, todo louvor deve ser dirigido a ele. É Deus e não o homem que merece a glória. Lemos no versículo 6 que somente o Senhor merece a adoração, né, do seu povo. Por isso que ele introduz aqui no Salmo de número 124, no versículo 6, com essa expressão: bendito Yahvé, bendito o Senhor. Ora, né, bendizer ao Senhor significa identificá-lo como fonte de todas as bênçãos. Por isso a exortação contida no Salmo 103, versículo de número 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. A NVI traduz assim: bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma, né, de suas bênçãos. Até porque, presta atenção que isso aqui é importante. Até porque todas as bênçãos foram compradas para cada um de nós à custa da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você ainda não entendeu? Presta atenção. John Piper, ao escrever, né, sobre o assunto, acentua, abre aspas, um dos motivos pelos quais nós não somos tão centrados em Cristo como deveríamos estar, é que ainda não reconhecemos que tudo foi comprado pela morte, né, de Cristo. Simplesmente aceitamos a vida
o fôlego, a saúde, e os amigos como coisa normal. Achamos que tudo é nosso, né, por direito. Mas o fato é que não é nosso por direito. Nós somos criaturas. E nosso Criador não é constrangido ou obrigado a nos dar nada. Nada. Nem vida, nem saúde, nem nada. Tudo que merecemos dele é condenação. Portanto, escreve o renomado teólogo John Piper, portanto, presta atenção, todo fôlego que tomamos, e é algo, meus irmãos, valiosíssimo. Todo fôlego que tomamos, toda vez que o nosso coração bate, todo dia que o sol surge, todo momento que vemos com os nossos olhos, ouvimos com os ouvidos, falamos com a nossa boca, ou caminhamos com as nossas pernas, é uma dádiva gratuita e imerecida a pecadores que merecem apenas serem condenados. Fecha aspas. Portanto, todas as coisas boas e toda coisa ruim que mudou, para o bem, e toda sorte, de bênçãos espirituais, foram obtidas para nós pela cruz de Cristo. Por isso, somente o Senhor, e tão somente o Senhor, merece todo louvor, toda honra e toda glória. Só lhe deu glória, do latim glória, somente a Deus. Não sem motivo, o gênero literário deste salmo é classificado pelos comentaristas como sendo cântico de ação de graças, ou louvores declarativos, ou como cântico de ação de graças coletivo. Ah, se não fosse o Senhor. Não estaremos aqui, presencialmente. Não estaremos aqui acompanhando. Pelo Facebook. Ou pela instrumentalidade aí, das redes sociais. Ah, se não fosse o Senhor, nós estaríamos naquela lista. Mais de 350 mil pessoas que foram contaminadas e que morreram pelas complicações da Covid-19. Ah, se não fosse o Senhor. A Bíblia afirma as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim,
renovam-se cada manhã. Grande é a tua, né, fidelidade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que possamos ter essa convicção, essa certeza e gratidão nos nossos corações. E se o Senhor, pela sua graça, extraordinária misericórdia, preserva a nossa vida, a sua vida, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. De tal maneira que possamos aproveitar as oportunidades, ter uma participação relevante na sociedade, servir ao Senhor e servir a nossa geração. E ao mesmo tempo orando, Maranata, amém, vem Senhor, em Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Não sei se Mateus tem alguma coisa na agulha, um cântico preparado, e a equipe, né? Nós vamos então entoar um cântico, né, de louvor a Deus. Logo após nós estaremos orando. Queria agradecer. A Andréia está aqui agradecendo pelas orações, que ela venceu a Covid. O Senhor é nosso amigo em dias difíceis. Respondeu a Neide, lá da Bahia. Queria agradecer a Alice, na cidade histórica, né, de Palmeiras, na Chapada Diamantina. A Diba, lá em Tapetinga. A Beatriz Porto, participou aí dos encontros da mocidade, aqui de Pociúncula, está sempre aqui nos acompanhando. Maria Fernandes, minha colega lá de Ponte Nova. Muito bem, tantos outros aqui, Presbítero Paulo, família, Vilma, minha irmã lá em Itaberaba. Queremos agradecer então a participação dos irmãos. O cântico que nós vamos entoar é Ele Exaltado. Vamos ficar de pé então para a gente cantar com alegria esse cântico. Você que respira, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado seu nome. exaltado no céu.
irmã nossa lá da Bahia respondeu aqui, que possamos ser gratos por tamanha graça, sendo nós, né, pecadores. Vamos orar a Deus neste momento, mais uma vez. Bondoso Deus e querido Pai, o que nos resta agora, Deus, é render graças ao Senhor, porque a nossa vida é um milagre, Senhor. Então louvado, né, seja o Teu nome. O cuidado, né, do Senhor tem sido uma constante desde sempre na vida de cada um de nós, ó Deus. Dos irmãos e irmãs que estão aqui, daqueles que estão ausentes, daqueles que estão nos assistindo aqui pela instrumentalidade das redes sociais. O Senhor é o autor e conservador da nossa vida, e o autor e conservador da nossa salvação. Nós queremos render graças e ao mesmo tempo clamar ao Senhor pelo livramento, não por nós mesmos, não porque somos membros da igreja, sabemos texto da Tua Palavra, temos alguma formação, alguns anos de igreja, absolutamente. Mas no nome, né, de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, mediador e Senhor. Então cuide de cada um de nós, ó Deus. Guarda-nos, a exemplo do salmista, nós oramos. Guarda-nos em vida e invocaremos o Teu nome. Queremos nesse momento orar pelos doentes, especialmente aqueles que foram contaminados, ó Deus, por essa pandemia tão letal e mortal. Queremos orar por aqueles que estão se recuperando em casa. Queremos orar por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão na UTI. Então tem compaixão, né? Tem misericórdia, Senhor Deus. Inclusive pessoas conhecidas, irmãos nossos, né, na fé, e que estão no desespero, na total, né, dependência, né, do Senhor. Então tem compaixão, tem misericórdia, Senhor, de nossa nação, nosso estado, de nossa cidade, enfim, de cada um de nós. Ah, se não fosse o Senhor, se não for o Senhor, ó Deus, não teremos condições nem de sair daqui, não teremos condições de chegar em casa, não teremos condições de viver. Reconhecemos agora, Senhor, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, né, meus irmãos? Nós vamos finalizar aqui. Abra sua Bíblia comigo. Agradecemos a todos que estão aí nos acompanhando, mas nós teremos aqui uma segunda parte, que é a ministração, né, da ceia, né? Que Deus a todos abençoe, que todos tenham uma semana agraciada e abençoada. Mateus capítulo 26, versículo 26, é o texto que nós lemos hoje de manhã. Mateus 26, 26.